E esse é o grande ganho que tu vai ter assistindo esse vídeo. Tu vai entender como os vestibulares esperam que tu pense a escravidão de uma forma um pouco mais diversa, de uma forma um pouco mais ampla. E como que a gente vai fazer para não cair em pegadinhas sobre a escravidão no vestibular. O tema da escravidão é um dos mais cobrados em vestibulares do Brasil e não é para menos, de fato. Na história do Brasil é uma das temáticas mais importantes no sentido de reveladora, né? Não só de coisas que ocorreram no passado, mas também de coisas que ocorrem no presente e que o passado nos ajuda a explicar de alguma maneira. As formas como a escravidão pode ser abordada no vestibular, elas variam bastante. Eu posso falar sobre a escravidão no mundo antigo, por exemplo. Eu posso falar da escravidão no mundo moderno. Normalmente as provas destacam como diferença fundamental que a escravidão no mundo antigo ela não tem uma característica étnica. A escravidão no mundo antigo ela normalmente segue alguns critérios. Às vezes a escravidão por dívida é uma possibilidade, inclusive é comum que camadas populares lutem ao longo da história do mundo antigo pela abolição da escravidão por dívida. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente fala de Grécia, lá com as leis de Solon. Essa abolição da escravidão por dívida ocorre também durante as conquistas da plebe romana, quando a gente fala lá da lei das 12 tábuas e uma nova jurisdição que vai ser aplicada. Então, a escravidão antiga, a prova vai caracterizar como uma escravidão que não segue critérios, né, predominantemente étnicos, ou seja, não está baseado na cor da pele, na origem étnica daquele sujeito, diferente da escravidão moderna, que tem esse critério como fundamental. A escravidão antiga ou seguia o critério da dívida, ou seguia o critério que vai se tornar dominante ao longo da história antiga, ao longo da história medieval, boa parte da história moderna também, em algumas regiões, que é a escravidão por guerra, né? Uma característica de captura dos sobreviventes de um povo inimigo contra o qual, né, nós tivemos um confronto. E esse sujeito, então, que foi apreendido, que foi capturado, ele pode ser escravizado, né, normalmente pela classe dominante da sociedade vencedora. Esse certamente é um dos modelos de escravidão que mais foi perpetuado aí ao longo do mundo antigo, e é legal que a gente conheça essa característica, a escravidão por guerra. Mas o foco do que eu quero conversar contigo hoje não é essa escravidão antiga, é a escravidão que vai ter mais impacto na história do Brasil, é isso que a gente chama de escravidão moderna, com um forte destaque para o âmbito da escravidão africana no Brasil. Mesmo com destaque à escravidão africana, eu vou fazer algumas ressalvas e esse é o grande ganho que tu vai ter assistindo esse vídeo. Tu vai entender como os vestibulares esperam que tu pense a escravidão de uma forma um pouco mais diversa, de uma forma um pouco mais ampla. E como que a gente vai fazer para não cair em pegadinhas sobre a escravidão no vestibular. Então, quando a gente fala da escravidão moderna, é uma escravidão que está muito vinculada ao processo de colonização daquilo que os europeus vão chamar de Novo Mundo. A escravidão moderna, ela vai ter como foco, como vítimas principais, inclusive, comunidades africanas, e a gente calcula cerca de 11 milhões de africanos tendo sido sequestrados da África ao longo dessa idade moderna e o início do mundo contemporâneo. E desses 11 milhões de africanos, o Brasil guarda um recorde triste, né, por ter sido o destino da imensa maior porcentagem assim dessas pessoas, né? Se calcula que se foram 11 milhões mais ou menos sequestrados da África, e é uma merda a gente reduzir isso a um número, né? Porque isso acaba desumanizando o processo da escravidão, mas eu acho que é um número muito emblemático, muito forte para a gente entender a participação do Brasil nesse processo escravocrata, né? Porque cerca de 4 a 4 milhões e meio de africanos foram traficados para o Brasil. Desses 11 milhões, mais de 4 milhões foram para o Brasil, né? Então, o papel do Brasil na consolidação dessa instituição, que é a escravidão moderna, foi muito central. Então, isso marca a nossa história em vários sentidos, inclusive num sentido que as provas gostam muito de debater, que é a permanência do estigma sobre a população negra, né, através da consolidação do racismo estrutural que caracteriza a sociedade brasileira.
Só que além da escravidão africana, pessoal, eu queria fazer algumas ressalvas, né? Cuidem que sempre existiu ao longo da história do Brasil também, desde a chegada dos colonizadores, isso se consolida, se fortifica, a escravidão indígena. Né? Além da escravidão africana, outros grupos também foram escravizados. Isso não diminui o fato de que a escravidão moderna é predominantemente étnica e predominantemente voltado a vitimar, né, comunidades africanas. Uma coisa não nega a outra. Eu só quero que tu cuide com aquelas afirmativas de prova que dizem: no Brasil foi aplicada exclusivamente a escravidão africana. Isso está errado. A escravidão indígena ocorreu, a escravidão de imigrantes ocorreu, a escravidão de brasileiros ocorreu e, digo mais, ocorre, né? A escravidão, ela, no Brasil, isso é uma questão importante para tu guardar para tua prova, a escravidão, ela não pode ser definida como algo que chegou ao fim, né? A escravidão se tornou ilegal. A escravidão oficial foi abolida. Mas cada vez mais a gente tem debatido no Brasil algumas questões como, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão, né? Ou mesmo pessoas que definitivamente hoje ainda são submetidos a trabalho escravo no Brasil, mesmo que seja ilegal, né? Então, alguns cuidados que nós devemos tomar. Primeiro, a escravidão africana é predominante, mas se a prova afirmar que foi exclusivamente a escravidão africana que foi utilizada, a gente deve entender como erro, tá? Porque vários outros grupos também foram escravizados, mesmo que em muito menor número, né? Mas então é um cuidado de prova que a gente tem que tomar. Outra questão importante, a gente pode afirmar que a escravidão oficial foi abolida no Brasil lá em 1888, mas a gente não pode dizer que a escravidão deixou de existir no Brasil. Isso são coisas completamente diferentes. Tranquilo? Lembrem de discussões muito atuais sobre trabalho análogo à escravidão. Te recomendo inclusive um podcast que trouxe esse debate muito à baila recentemente, que se chama A Mulher da Casa Abandonada. Se tu já ouviu o podcast A Mulher da Casa Abandonada, deixa um comentário aqui no vídeo pro pessoal saber que vale a pena. Todo mundo que já ouviu vai dizer que vale a pena, porque o negócio é fantástico. Então deixa um comentário aí pro pessoal saber que vale a pena mesmo. Tu acha tranquilinho no Spotify esse podcast, A Mulher da Casa Abandonada fala sobre questões envolvendo, né, casos de escravidão atuais no Brasil, pessoas que estão sendo resgatadas recentemente, pessoas que foram submetidas a modelos escravistas de trabalho por 30 anos e acabaram sendo descobertas e libertadas muito recentemente no Brasil. Então a escravidão não é uma situação que ficou para trás. A escravidão oficial é uma situação que ficou para trás, e isso são coisas bastante diferentes, tranquilo? Então, se apega ao tema da escravidão, lembra da diferença entre escravidão antiga e escravidão moderna, lembra que a escravidão moderna ela é extremamente diversa, ela também envolve, em questão de prova, muitas reflexões sobre resistência à escravidão, e nesse caso o Brasil é riquíssimo de exemplos, né, de movimentos de resistência à escravidão, tanto no sentido mais individual, a fuga, o combate aos senhores, o desenvolvimento de práticas como a capoeira, coisa assim, mas também em sentidos coletivos, como a criação de quilombos, a criação de movimentos abolicionistas e assim por diante. Foca também não só na aplicação do sistema escravista e como que ele foi utilizado lá durante a economia do açúcar, na exploração do ouro, no café, entre tantas outras economias do Brasil, mas dá uma analisada também nas práticas de resistência à escravidão que caracterizam a história do nosso país. As provas gostam bastante dessa abordagem. Lembra também que a escravidão continua ocorrendo, lembra de escutar o podcast A Mulher da Casa Abandonada, e se tu estiver buscando um acompanhamento de qualidade para a história, para o teu vestibular, eu queria te recomendar que tu desse uma olhada aqui embaixo, porque a gente está encerrando a promoção para entrar na turma Prova URGS, a turma da Humanizarte, que é focada no vestibular da URGS, tem mais de 18 aulas já disponíveis para serem assistidas, muito bem organizadas e estratégicas para esse vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. Se estiver buscando um curso que vai te levar até o gabarito nessa prova, ó, tá aqui, beleza? Ó, e coloquei algumas questões ali, 4 questõezinhas aqui embaixo também, as últimas questões que apareceram no vestibular da URGS
sobre escravidão. Então tu vai poder entender na prática como que isso é realmente cobrado, beleza? Pessoal, não esqueça de estudar História do Brasil, vai cair na tua prova, é importante que tu domine. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.